O problema é eu ser ladrão e não poder corrigir, por causa do meu roubo, o país. Pode tentar fazer ginástica, meu camarada. Continua aí, faz o teu esforço. Que tu falou a maior merda da tua vida. Só que foi decisão sua dobrar a aposta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Iron Talks. Pequeno corte, um react sobre o que o Arthur Durval fez aqui um vídeo do nosso debate, de um post que eu coloquei no meu Instagram, de uma frase que ele falou que pra mim é terrível, uma frase muito mal dita, e que eu torci para que ele reconsiderasse a sua fala, mas nesse vídeo que ele então faz, ele dobra a aposta. Mas eu quero reagir a algumas coisas que foram ditas aqui, porque não tem o menor sentido, porque dentre elas ele dizer que o que ele falou estava dentro de um contexto diferente daquilo que realmente era. Vamos acompanhar, vamos ver juntos, vamos lá, pode soltar. Que chora, mordendo a fronha. Vamos voltar aqui. Arthur, vai. Vamos agora começar? Agora que eu vai lá. Agora é o Insta. Vai lá. Flávio Bolsonaro é inocente, hein? Vai, manda pergunta. Não, é isso? Não. Flávio Bolsonaro. Ladrão. Não quero falar. Vamos falar do Flávio? Você que manda. Eu tô aqui, você que é o host, velho. Eu que sou o host, é verdade. Joga o assunto aí que... Eu sou só o convidado. Eu Deixa só te vou perguntar, falar. então vamos lá, então vamos com naturalidade. Você em vários momentos chama o Flávio Bolsonaro e diz, me processe o cara, ladrão, rachador e tal. Beleza. Quase tudo dos teus argumentos, você já falou milhares de vezes. Só que tem uma questão. Tu já esteve aberta a possibilidade, não dele não ser rachador, vamos falar assim, dele nunca ter feito isso? Sim. Sim, claro que sim. Agora, então, por que você é tão veemente mas eu vou te chama explicar dessa o forma? porquê. É muito... vamos lá, isso é uma característica minha, pessoal. E eu gostaria que as pessoas tivessem um pouco disso. Já que a gente está nesse papo filosófico, né? Eu vou responder ela começando dessa forma filosófica. Uma vez, cara, uma das coisas que eu vi que mais me impactaram, chegaram por um cara chamado Bertrand Russell, que estava bem velhinho, e falou assim, meu irmão, dá um conselho de vida. Ele falou o seguinte... Olhe sempre o que as evidências te mostram, não o que você quer que elas te mostrem. Sim. Aí eu parei naquele momento e comecei a olhar para trás, comecei a ver quantas vezes na minha vida eu não direcionei as minhas ações, os meus pensamentos para aquilo que eu queria que as evidências estivessem me mostrando. Perfeito. Cara, a gente é máquina de fazer isso, tá? Por exemplo, você sai da prova. Você sabe que você foi mal. Você, não, mas talvez o professor... Não, para de wishful thinking. Você se fudeu. Tá bom. Estamos falando de relacionamento? Perdi essa mina, mas ela nunca vai encontrar igual eu. Cara, às vezes ela vai encontrar o cara melhor. Sai do auto-engano. Vai pra realidade. Qual que seria o auto-engano? Que seria uma coisa gostosa demais de acreditar. Irmão, existe, tá? Uma força na direita, que é gigante, e é de verdade. O bolsonarismo é gigante. O Flávio Bolsonaro é gigante. E eles, de fato, têm a possibilidade de consertar o país. Se isso é verdade, eu vou falar pra você que eu nunca falei isso, cara. Tá bom. Eu nunca falei isso. Perfeito. Foda-se que ele fosse rachador. Foda-se. Meu irmão, roubei aqui um pouquinho. É você que vai consertar o país? Eu não sou moralista, brother. Você tá na alerge. Eu, no teu lugar, não faria. E não tô sinalizando virtude. Tô falando, eu não faria. Sim. E sei que tem pessoas que não fizeram. Mas se você fez, e beleza, porque você vai numa missão muito maior do que isso, tamo junto, porra. Vambora. Eu sou pragmático, caralho. Beleza. Só que não é o caso. Nós estamos confiando... É que não é o caso que ele vai mudar o país. Por quê? Porque ele é um ladrão, e aí é que está o ponto. Que ele precisa do sistema que ele diz combater para se salvar. A minha crítica, ela se baseia nisso. Então vamos seguir comigo aqui na tua linha de raciocínio. Olha lá. Conselho do velho, então, foi duvidar. Bom, aqui então, tá claro. Qual é o contexto? Porque agora eu vou mostrar para vocês o que ele diz no vídeo em que ele reagiu à nossa live, beleza? Vamos acompanhar agora. Solta lá. A gente fala disso. Isso. Chega aí, Junito, chega aí. O Felipe Sestaro, o meu vídeo de hoje é sobre isso, tá? Aparentemente ele fez um corte, eu vou ver agora, não vi o corte inteiro ainda. Um corte onde basicamente o cara tira todas as minhas frases de contexto. E eu sempre falei isso aqui, sempre que eu fiz, desde que eu comecei a fazer o que eu falei, a galera fala, você usa cortes desonestos. Corte desonesto, eu falo assim, menino, você gosta de blusa preta? Sim. Você gosta de blusa branca? Não. Aí eu inverto as respostas. Isso é corte desonesto. Agora, eu pergunto, você gosta de blusa escura? Não. Você gosta de blusa preta? Sim. Pô, tem uma contradição isso, é corte honesto. Então, tô fora de foco. Ele tentou, voltou foco. Ele tentou demonstrar uma certa contradição nas minhas palavras, é isso? E nós vamos ver o que ele fez aí. Dá uma de inteligentão, dá uma de, olha só como eu sou uma pessoa filosófica. Pausa aí. O bolsonarismo é gigante. Pode pausar. O bolsonarismo é gigante. Aí. Só pra gente começar do começo. Eu coloquei na íntegra a fala, desde o começo do programa ali, onde começamos o nosso debate de fato. Eu mudei alguma ordem das falas, troquei as ordens, corte, trocando ordem ali das falas do Arthur. Em algum momento foi feito isso, como o Arthur disse aqui,
A própria Ana falou de fundo. E esse rapaz, será que eu quis dar uma de inteligentão? Tá lá completo, tá na íntegra. Vamos ouvir, vamos ver o que eles vão falar. E eles de fato têm a possibilidade de consertar o país. Se isso é verdade, eu vou falar pra você que eu nunca falei isso, cara. Eu nunca falei isso. Foda-se que ele fosse rachador. Foda-se, meu irmão, roubei aqui um pouquinho. É você que vai consertar o país? Eu não sou moralista, brother. Você tá na LERJ. Eu, no teu lugar, não faria. Eu não tô sinalizando virtude, falando eu não faria. E sei que tem pessoas que não fizeram. Mas se você fez, e beleza, porque você vai numa missão muito maior do que isso, tamo junto, porra. Vambora, eu sou pragmático, caralho. Não funciona, não vira problema. O vai aceitar uma missão, caso o segundo vai crescer. Vai lá, Foda-se. Tamo junto, porra. Vambora. Bom é ver a cara do Arthur, né? Pragmático, caralho. Eu achei que foi um bom corte dele. Um corte manipulado. Peraí, para. Pensar, nossa, ó. Meu irmão, manipulado aonde? A fala tá na íntegra. E eu mostrei aqui no começo do programa até onde ele vai. Rapaz, é interessante, porque agora eles vão tentar justificar o injustificável. E eu não sei, porque é interessante. Quando eu li alguns comentários desse vídeo, alguns não, quase todos, na época tinha 290. Todo mundo tava falando pro Arthur, pô, Arthur, você errou, se corrija. Eu acho que tá na hora das pessoas terem um pouco de decência. Mas eu quero ouvir, junto com vocês, como é que ele tentou justificar o que pra mim é injustificável. Vamos embora. Mas é que você sempre falou. É que assim, você sempre falou, mas o público não vai ver e ele também não vai saber. Cara, você vai ter que. Você não. Cara, você sabe, você vai conversar com pessoas que você não votou. A população votou nos caras. Os caras são ladrão, cara. O diferente é. O que você vai tirar? Você vai conseguir passar suas pautas disso? Não, isso é uma coisa que. Você vê que, infelizmente, cara, o espírito de Bobson, ele. Para mais um pouquinho. Ele permite. Não é o Arthur falando, é o rapaz ali falando. Quer dizer, de alguma maneira, será que ele vai conseguir passar as pautas? Porque tem ladrão lá. Então, de novo, os fins justificam os meios. Daqui a pouco não justifica mais, porque se tem pessoal da direita em partido com Valdemar da Costa Neto como presidente, que eu acho horroroso, mas eu posso falar. Porque eu não caio em contradição como ele acabou de fazer novamente. Porque eles jamais poderiam, nesse caso, criticar, porque afinal de contas, para ter legenda, ele precisa estar num partido. E o líder do partido não é um cara muito agradável, né? Tem um histórico ruim. Aí eles não podem. Aí é inadmissível. Mas, porra, pra negociar e passar pauta, se o cara for bandido, eu vou fazer o quê? Vocês entendem? O tempo todo, eles são incoerentes. O tempo todo. São duas medidas, 2 pesos e 2 medidas. É o tempo todo. Só que ao invés deles pararem, pisarem no freio, pararem de relativizar e serem humildes, eles ficam dobrando a aposta como se o público fosse idiota. Só que não é. A diferença é que eu não sou político. O Arthur, até hoje, só debateu com político. Então ele ia falar mal lá do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, enfim, de quem quisesse, do Eduardo, de quem fosse, Nicolas. E essa galera, ela ia atacar o MBL, ficavam um atacando o outro, cada um defendendo o seu, tentando justificar de novo o injustificável. Porque pra mim, se o Flávio Bolsonaro é rachador, eu quero que ele pague, que se foda, que vá preso. É comprovado? Foi julgado? Que seja. Eu não tenho amores nem paixões por pessoas, nem por partidos. Essa é a diferença. Eles defendem um partido, eles defendem pessoas. Então, quando eles debatem entre si, político com político, aí fica fácil, porque um fica jogando pro outro e não chega a lugar nenhum. Qual é a diferença do que acontece aqui? Eles vão me acusar do quê? Eu não tenho amores e nem paixões por ninguém, que é onde o pessoal não entende, principalmente a galera do MBL. Porque aqui eu confronto todo mundo, desde que eu veja que haja incoerência. Porque, por exemplo, eu fiz um belíssimo programa com o Capitão Derrite, mas eu entendi durante o programa que as pautas que eu sou crítico, e eu fiz todas as perguntas, foram 40 minutos perguntando sobre a polícia e a situação do policial no governo. Mas quando ele foi me mostrando que ele não podia fazer nada a respeito, mas que tentou, não cabe a mim ficar espizinhando sobre o cara que não tem responsabilidade. Então, eu apontei, ele me trouxe a resposta e isso é suficiente. Agora, ele não tentou, se o Derrite tivesse tomado uma postura de defender o indefensável, mas não foi o que ele fez. Ele me mostrou, inclusive, de quem é a responsabilidade. E durante o programa eu falo, senhor governador, bora,
E eu torço para que um dia o nosso governador possa vir aqui. Não seria legal? Pois é, essa é a diferença. A diferença é que essa galera está acostumada a debater com outros apaixonados iguais eles. E eles vivem calcados em relativizar aquilo que eles dizem defender. Bom, vai ficar cada vez mais claro. Vamos lá, vamos seguir. E até algumas pessoas dessa live. Tem galera que falou merda. Deixa eu vou mostrar mesmo. Vamos lá, meus lindos. Qual é o contexto do que está sendo dito? Qual o contexto, Arthur? Vamos Que ver. a gente bate no bolsonarismo por picuinha. Pausa. Vocês estão fazendo picuinha. Eu falei isso alguma vez? Algum momento? Era o começo do debate. Eu disse isso algum momento? Vocês fazem picuinha? Qual era o contexto? Se o Flávio Bolsonaro fosse inocente, você já pensou nisso, nessa possibilidade dele ser inocente? E aí então ele segue a resposta e traz essa frase absurda. Eu tirei de contexto, Arthur. Não mente, Arthur, porque aqui é mentira, cara. Aqui é mentira. Eu não falei nada sobre isso. Absolutamente nada. E você disse essa frase porque quis dizer. Eu não te provoquei a dizê-la. Não foi resposta a uma pergunta minha direta. Foi você quem disse. E a boca fala do que o coração tá cheio, meu camarada. Segue. Ah, só vocês são perfeitos, então. E eu estou justificando o seguinte. Eu não tenho uma crítica moralista ao Flávio Bolsonaro. A minha crítica é pragmática. Entendam a diferença. Pausa. Eu estou fazendo uma crítica moralista. Ó que lindo. Eu não tenho uma crítica moralista. Ela é pragmática. Ou seja, de fato, então, é o que ele falou. Foda-se se ele fosse rachador, ladrão, corrupto. Desde que resolvesse os problemas do país. Porra, que legal, cara. Muito legal. Eu lembrei muito do Maluf da época, lembra? Rouba, mas faz? Então se fizer, tá tudo bem roubar. Puta que merda! Como é que tu fala uma merda dessa, cara? E ainda tenta justificar. E vai falar que eu tô tirando coisa de contexto. Aí tá errado. Você querer justificar a si mesmo. Tudo bem, cara. É problema teu e da tua consciência e de quem te segue e de quem segue o MBL. Agora não vem falar que eu manipulei nada, porque eu não manipulei porra nenhuma aqui. Fechado? Porque isso aqui é caráter, filhote. Bora. Puta, meu, o cara ele pode consertar o país, mas moralmente errado eu apoiar alguém que já roubou o dinheiro. Não é esta a minha crítica. A tua crítica que você tava falando aí, Eu falei no Chupim. Eu estou criticando o cara porque por ele ser ladrão... Tá funcionando já o microfone dele? Por ele ser ladrão... ele tá preso, não vai poder Ele fazer está nada. preso ao rabo... Ele tem o rabo preso com quem ele diz que vai combater. Então, esquece o moralismo da parada. Eu estou sendo pragmático. Entendeu? Eu não tô sendo, eu não gosto dele, uma vez ele me xingou, então não vou mais votar nele. Pausa, É isso. pausa. Olha, Então, de novo, é o tipo do roubo e o tipo das prisões ou das consequências que aquele roubo pode causar dentro desse sistema. Ou seja, não é o problema de eu ser ladrão, o problema é eu ser ladrão e não poder corrigir, por causa do meu roubo, o país. Pode tentar fazer ginástica, meu camarada. Continua aí, faz o teu esforço. Que tu falou a maior merda da tua vida. Só que foi decisão sua dobrar a aposta. Lembra? Eu te mandei um áudio dizendo, Arthur, cara, pensa bem, mas você dobrou a aposta. exagerou, Arthur, abriu margem, infelizmente, nem todo mundo vai entender. Mas você você- quer. Você viu como esse corte foi bem feito? Não, é corte. Porque se você assiste, dá pra entender o que você fala. Porque você tá falando, cara, não tem como ele ser diferente porque ele tem rabo preso. Ele não vai combater o sistema porque ele é ladrão. Como ele é ladrão, ele não vai conseguir fazer nada. E o corte é bem feito, que até a galera da live, ó. Não, as pessoas assim, mas eu vou te falar, você dessa live você já deveria saber, né? Primeiro, você tem que entender que a nossa crítica não é moral, né? A crítica moral minha é moral, a minha Tem moral. também a crítica moral, mas quando eu falo pra fora, eu não estou aqui vindo ser preciosista, de puta, cara, uma vez esse cara... Não é esse o ponto que pega. O ponto que pega é pragmático, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. O outro ponto é o seguinte, irmão, se eu estou numa live, eu vou ficar 4 horas debatendo o bolsonarismo, e eu tenho que ficar me preocupando, se o cara vai usar uma frase minha fora de contexto pra me atacar, então... Pausa de novo. Pausa de novo. De novo. Frase fora do contexto é o cacete. Eu acho que não vou bater mais nessa tecla não, porque não precisa. Isso aí, sabe o que é? É tentativa de se defender de maneira covarde. Porque você tá mentindo de novo. A frase tá do jeito que ela tava. Não tá fora de contexto não, camarada. Beleza? Vamos jogar pela verdade aqui. Outra coisa. Interessante que você falou, você não é moralista, mas ao mesmo tempo também porque se ele roubou um pouquinho. Eu acho legal isso, porque todas as vezes que a gente conversa e debatia aqui com vários, né, inclusive contigo, e a gente fala sobre o cara ter se arrependido de um erro, por exemplo, como o Pablo Marçal, tu bate na mesa, não, porque ele é isso, veemente contra o erro dos outros.
extremamente moralistas, cara. Vocês não são, nem são abertos à possibilidade do cara ter se arrependido. Diga o que quiser. Valdemar da Costa Neto. Eu posso ter todas as minhas críticas. Eu posso. Mas dentro de tudo que tu fala, tu não pode, porra. Afinal de contas, ele foi pego na corrupção, foi preso, pagou a pena dele no tempo que tinha que pagar, a pena foi extinta e ele segue a vida pública dele. O ser humano tem chance de recomeçar? Aí é de cada um, não é? Pois é. Eu posso falar. Agora, tudo que você está dizendo aqui, você não pode falar nada. Você tinha que torcer a tua língua para falar até do Valdemar da Costa Neto. Beleza? Mas vamos lá, vamos seguir. Sempre declarações escritas, com revisão de um monte de gente. Ó, vou fazer uma declaração, minha opinião sobre, sei lá, a gente acabou de ver, sei lá, o Lula sobre tal coisa. A gente faz uma nota, revisa e solta a nota. Eu vou ser um propagador de notas. Você pode fazer, sabe o quê? Igual o Iron Talks. Que normalmente não é ao vivo, né? Normalmente é gravado, ele corta. Você grava, você corta. Você acha que ele ia deixar, se fosse gravado, ele ia deixar naquela parte do Kim Kataguiri? Pode pausar. Nem a parte do que. Só pro gordinho aí, ficar ciente. O programa é gravado, nós não tiramos nenhuma parte. Aquela parte do Kim, cara, eu não me envergonho não. Deixa de ser burro. Eu até brinquei com o Arthur, que vocês fizeram um corte, um meme ali, da parte que eu acabo gaguejando, porque eu tento ler um texto que eu não estava conseguindo ler. Minha esposa escreveu, até brinquei. Pô, Arthur, culpado é você, brinquei. Tá bom? Só que eu trouxe coisas que são ditas na internet acerca do Kim, dando a oportunidade do Arthur refutar, e ele diz, é mentira isso, é mentira isso. Eu falei, ótimo, sabe por quê? Não vou falar nada de você. Porque eu gosto do Kim. Agora, foi engraçado? Pra mim foi engraçado, até vergonhoso, pra você no caso. E não tem problema, meu camarada. A vida é isso mesmo. Tem horas que a gente acerta, tem horas que a gente erra, tem hora que a gente vai ser aplaudido, tem hora que a gente vai ser vaiado. Se eu tiver medo disso, eu sou um personagem. E aí é uma coisa aqui, cara, eu não sou não. Se o programa tivesse sido gravado, eu teria ido como foi. Essa ilação que você faz a meu respeito é porque a tua régua é essa. Tu tá medindo a minha pessoa pela sua. Sabe qual é o lance? Tu não deve ter conhecido o homem de verdade na tua frente. Esse é o teu julgamento. Agora, o teu julgamento é de merda. Pega os meus 130 programas que já passaram por aqui. Eu nunca fiz isso. Pelo contrário, eu já deixei de subir programa nesse canal para não prejudicar meu convidado. Aliás, as meninas que estão aí do MBL, inclusive a doutora Ana, que eu gosto muito dela, pergunte a ela, que teve um momento da nossa conversa, que se eu fosse malicioso, seu otário, eu teria colocado e acabado com a carreira de pelo menos 2 delas aqui. Mas eu não fiz isso. Eu mandei cortar. Falei para elas refazerem a fala, porque iriam prejudicá-las. E depois elas me agradeceram. Então o que você acabou de falar é uma acusação medíocre. A tua régua é baixa. Segue. E é a parte que eu pergunto do Nicolas. Não é que ele chora? Sim, o cara chorou, velho. Pode pausar. Mas o lance é o seguinte, cara. O gordinho alívio cômico, eu choro mesmo. E não tenho vergonha. Eu já tenho mais de 130 programas aqui. Eu devo ter chorado em 50, 60, se não mais. Tu sabe por quê? De novo. Porque tu não tá acostumado com o homem na tua vida de verdade. Eu não sou um personagem. Se eu falo alguma coisa que eu acredito e a emoção vem, não tem problema, cara. Eu me emociono. Eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. Quando eu falo do meu pai, normalmente eu choro. Porque ainda é vívido demais a experiência. Quando eu falo da minha mulher, por exemplo, eu choro. Porque é uma gratidão no meu peito por toda a história que eu vivi com ela. E quando eu tô aqui conversando com a pessoa na minha frente, eu abro meu coração. Sabe por quê? Porque o meu objetivo é que o meu público que ouve esse programa, que as pessoas recebam alguma coisa de verdade, de vida para elas. E testemunho é isso mesmo. Pode ser que chegue um momento que isso pare, pode ser que isso diminua, ou pode ser até que aumente. Depende daquilo que a gente vai continuar vivendo em vida. Mas, por exemplo, eu choro agradecendo o cara que me deu um telão aqui dentro. Esse telão aqui que está nas minhas costas. Porque eu sou grato. E não tem como eu não me emocionar, quando pra mim era impossível. As coisas aconteceram, então eu realmente não tenho nem como explicar. Eu não tenho vergonha não, cara. Eu vi e entendo. Vocês não estão acostumados com isso. Porque vocês estão acostumados com pessoas que botam máscaras, vestem, né, um personagem, são uma coisa na frente e outra atrás. Vocês estão acostumados com isso. Essa é a diferença do Iron Talks, meu irmão. Aqui, meu objetivo é levar para as pessoas verdade. Tem que começar por mim. Tá bom? Eu não me envergonho de chorar, não. Para mim, é só um momento, e mais um momento,
do programa. Bora, vamos seguir. Aquela parte eu até falei no meu vídeo de hoje, ele resume o argumento do bolsonarismo, porque o argumento do bolsonarismo nada mais é do que eu gosto do Bolsonaro. É isso. O Bolsonaro em algum momento ele toca minhas emoções. É isso. E o lance é o seguinte, velho, vocês têm que entender, isso tem que ser repetido. Eu vou repetir isso mais vezes. Se o Flávio fosse um rachador, que fosse consertar o país, beleza, fecha o olho e foda-se. A gente não fez isso com o Temer, cara. Pausa. O Temer, deixa eu te falar, eu nunca apoiei o governo. Pausa. Dobrou a aposta. Eu não vou ficar chovendo no molhado. Acho que tá dito, não tá? Tá fora de contexto agora? Hein, Arthur? Ficou fora de contexto? Tem alguma manipulação aqui da tua fala? Tu acabou de dizer e afirmar tudo que foi dito antes no vídeo. Rapaz, você que é do MBL, desculpa. É querer fazer e cometer os mesmos erros que eles tanto falam que os bolsonaristas cometem. Tipo assim, eu gosto do Bolsonaro, o Bolsonaro é bom, por quê? Ah, porque eu gosto do Bolsonaro. O MBL é bom, por quê? Porque eu gosto do MBL. Rapaz, vamos ter hombridade? Vamos ter hombridade? Se vocês assistirem os programas que aconteceram aqui por inúmeras vezes, eu de maneira muito rigorosa critiquei o Bolsonaro. E critico. Mas eu critico naquilo que eu entendo ser criticável. Eu tento ser coerente. E não. Eu não sou bolsonarista. Vocês podem ter certeza disso. Agora, se o governo que estiver, ou diante de uma situação, numa eleição, onde eu tenho que tomar uma decisão, eu vou olhar para os candidatos, eu tenho que decidir. Eu só tenho duas opções. Eu tenho que olhar aquele candidato que vive a vida e tem um olhar sobre o mundo e o governo mais aproximado dos princípios que eu acredito serem os corretos. Me omitir não ajuda nada. Mas isso é papo para outro momento. Vamos só finalizar agora aqui rápido, porque eu acho que já foi tudo esclarecido. Mas eu quero falar mais uma coisa final, que o bonitão ali falou, de eu estar chorando no trio, e que foi dito no programa, e que é outra grande, cara, uma outra grande estupidez desses rapazes, que não entendem nada, e absolutamente nada, sobre natureza humana. Apenas são isso aqui. Bora, segue. Entende? Só que o Temer, a meu ver, isso eu não posso falar que ele é corrupto, senão só toma um processo. Eu não acho, e eu posso achar o que eu quiser, que o Temer é um homem honesto. Eu não acho que ele seja um homem honesto. Só que ele foi o presidente que passou a PEC do teto, a reforma trabalhista e quase passou a previdenciária. Então eu vou apoiar as reformas dele. Se o Flávio é um ladrão, mas ele vai acabar com essa história de quem foi julgado em segunda instância não ser preso, se ele for articular uma PEC para prisão em segunda instância, se ele for aumentar lei, punição em lei penal, se ele for para cima, se ele for fazer a guerra contra o crime organizado, irmão, foda-se que ele rachou em 2000 e quanto? Tem uma melhor. Só que ele não pode fazer. Tem uma melhor. Por exemplo, no começo do governo Bolsonaro, a gente sabia que o Mas ele faz, eu não faço isso. Eu não faço isso, eu tô falando, eu não voto em ladrão. Agora, volta agora, pelo amor de Deus. Volta um pouquinho. Vamos ver isso aqui. Justificativa para você apoiar alguém, ladrão, e falar, eu estou com esse cara, eu amo esse cara, ele pelo menos ele rouba, mas ele faz, eu não faço isso. Caralho, Arthur. Eu não faço isso. Volta um pouco mais. Volta um pouco mais, por favor. Ele faz, eu não faço isso. Volta, Tiagão. Bom, mas faz. Volta. Segunda instância pode ser preso, eu sei que se um dia eu for julgado em segunda instância, eu vou ser preso também, mas foda-se, beleza, eu apoio. Só que não pode fazer isso. Vamos ver. Arthur solta o famoso rouba mais faz. Se ele salvasse o Brasil, eu perdi aqui o pimpa. Não é isso, cara. Não, vamos tentar tu entender. Rouba mais faz. É uma justificativa para você apoiar alguém, ladrão, e falar, eu estou com esse cara, eu amo esse cara, e pelo menos ele... Caralho, pausa! Eu faço isso. Porra, Arthur, depende do faz. Tu falou aqui, se o cara mudar o país, rouba pra mudar o país. Foda-se. Tu falou. Depende do faz. Agora você tá dizendo que não é? Deixa eu ouvir o Arthur até o fim. Eu não faço isso, eu estou falando, eu não voto em ladrão. E além de eu não votar em ladrão, este cara não pode, mesmo que ele fosse ladrão, mesmo que ele fosse um cara que ia se fuder, mas ele ia realmente consertar o Brasil, você podia ver um certo pragmatismo, mas não tem como. A minha crítica ela é dupla, entendeu? Ela não pode ficar presa só em uma instância da crítica. Caralho, tinha que tu colocar, pausa aí, tinha que colocar aquela musiquinha do tipo, tá ligado? Do mundo paralelo, né? Como é que fala? Da Matrix, assim, que o cérebro buga. Caralho, meu irmão. Era muito mais fácil o cara ter simplesmente dito assim, a minha frase foi infeliz, pessoal. Eu quis dizer uma coisa, acabei falando outra, errei. Não é a posição do MBL, mas vocês dobraram a aposta. Eu acho que está esclarecido o que eu tinha para esclarecer aqui. Eu vou fazer outros reacts de coisas que vocês falaram. Podem se preparar aí, mas eu vou subir uma coisa ou outra ainda. Afinal de contas, o objetivo desse lugar é a verdade. Não diga que você não dobrou a aposta. E vai uma dica, para eu finalizar de vez. Eu duvido
eu duvido que o Arthur ele comece e continue indo a debates. Eu duvido. Porque fica uma dica que eu vou dar a partir de agora para as pessoas. Qualquer debatedor que sentar na frente do Arthur e pedir para ele justificar isso daqui e dizer que isso não é possível acontecer no MBL, vence o debate no primeiro minuto. A não ser que o Renan venha a público dizer que o Arthur falou a maior merda da vida dele. E que ele não tem autorização para falar isso pelo MBL. Aí, tudo bem. Caso contrário, se o Renan tem algum tipo de fala que justifique, tente justificar isso aqui, ou apoie, aí para mim qualquer debate que qualquer pessoa hoje do MBL entrar, perde. Sabe por quê? O que está sendo dito é exatamente, o problema não é roubar, o problema é não conseguir resolver o problema. E aí eu abro a possibilidade absurda de que de repente no meu partido eu tolero então, ou poderia ser capaz de tolerar ladrões desde que eles fossem capazes de fazer aquilo que para mim, como partido, é interessante. Esse é o maior tiro na cabeça que eu já vi um político dar nos últimos tempos. É impressionante. Mas é mais impressionante ainda a incapacidade das pessoas simplesmente admitirem os próprios erros. Bom, pessoal, é isso. Até um próximo react. Muito obrigado.